Deu ruim no boteco do Lula? A cerveja era de milho transgênico? O que ocorreu? Ô Rubão, fica até difícil acrescentar alguma coisa depois dessa sua explanação. O que ocorreu é exatamente isso. Quando um presidente da República é mal assessorado em questões tão importantes como a que estamos aqui comentando há mais de um ano, que é esta tensão na Ucrânia, que na verdade é uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano, e um presidente consegue ter a negligência de falar que resolve numa mesa de bar, tomando cerveja, ele não consegue sequer alimentar o próprio vício em bebidas alcoólicas, porque ele não terá tempo diante do clima de acirramento entre as partes. Era preciso que Lula fosse menos boçal, era preciso que Lula fosse menos arrogante, porque essa aparente simplicidade dele, ela alimenta uma arrogância visível para quem acompanha cada gesto, cada palavra que ele escolhe para se colocar como protagonista de tudo que acontece, de tudo que ele comenta ou de tudo que ele é convidado a falar sobre. Então, Rubem, a cerveja não existiu. Ela não só poderia ter sido de péssima qualidade, considerando aí que você que conhece muito de cerveja, eu não conheço absolutamente nada sobre cerveja, fala muito sobre a péssima qualidade da cerveja brasileira e também sobre a maneira ridícula que foi sugerida para discutir sobre algo tão relevante como este embrião de Terceira Guerra Mundial que está sendo colocado ali na Ucrânia. Observe que esta semana pouco foi falado na imprensa sobre a Rússia. As pessoas já estão, a imprensa, né, quando eu falo as pessoas, nesse caso aí é a imprensa OTAN, ela já começa a falar mais sobre a China do que sobre a Rússia. Porque o alvo, e isso já falávamos aqui há muito tempo atrás, antes de começar essa tensão na Ucrânia, eles queriam pegar a Rússia e dividir em 17 países para roubar as riquezas e partir com tudo para cima da China. Esse sempre foi o plano, inclusive um plano explícito que Joe Biden, quando era senador, né, e outros, já vinham falando sobre isso. Então, Rubão, será que ninguém perto de Lula teve assim a honestidade de falar assim, ô Lula, é o seguinte, a Rússia iniciou essa operação especial na Ucrânia porque houve um golpe na Ucrânia que destituiu um presidente eleito democraticamente para que Zelensky chegasse ao poder e tentasse uma aproximação da NATO nas fronteiras com a Rússia através da Ucrânia. E os povos russos que viviam nas fronteiras ucranianas com a Rússia vinham sendo massacrados. Foram quase 8.000 assassinatos frios e, assim, desumanos, fora os mais de 23.000 que ficaram gravemente feridos e que têm sequelas até hoje. Então, Lula, não é uma questão aqui da Rússia invadir a Ucrânia, é uma questão de subexistência. Ou a Rússia faria isso, ou ela deixaria de existir.
Então não fale bobagem. Considere que o bloco BRICS é um bloco que o Brasil faz parte e que tem um mercado garantido e que vai haver uma disputa de mercado, onde o Brasil teria já 33% de destino dos seus commodities e outros produtos, e produto industrializado a preços competitivos, para inclusive ser um grande revendedor para outros setores do planeta. E se você for abraçar o bloco que está em decadência, o Brasil vai ser apenas um terreno de exploração. Bem, eu falo que alguém deveria ter dito isso a Lula, porque, diante de tanta bobagem que ele fala, às vezes parece mesmo que ele não sabia de nada disso que eu estou falando. Mas claro que ele sabe. Mas claro que ele sabe. O problema é que ele pensou, ele apostou tudo na tática do João sem braço. Lula é aquele tipo de animal irracional que estaria sempre esperando o sol aparecer pela manhã para encarar mais um dia e saber como seria. E por isso, ele todo dia muda o discurso. Toda hora ele fala uma coisa. E mente. Mente que nem sente. Na TV portuguesa, ele disse, RTP, inclusive está disponível na internet, em entrevista, ele disse que reduziu, Rubem, ele teve a coragem de dizer isso. Ele disse que reduziu a dívida interna brasileira. Será que esse sacana não conversou, não viu nada de Maria Lúcia Fatorelli em momento algum da vida dele? Quanta hipocrisia. Que cara de pau do cacete também. Assim, a gente perde a paciência. Então, quando você vê um presidente reduzindo uma potência como o Brasil a um mero terreno de exploração, apenas por ser um canalha, sabujo, cínico, fingido, dissimulado, aí você fica na dúvida. Eu colei com Carlos Velasco que a minha posição de apoio a Lula é condicionada a uma virada nacionalista. Mas eu falo isso, sabe por quê? Porque isso não vai acontecer, Rubem. Então eu não tenho que apoiar Lula, porque eu sei que o caráter dele não permite isso. Os acordos que ele fez não permitem que ele seja presidente do Brasil. Ele é apenas um fugitivo que conseguiu uma licença para sair da cadeia, mas continua preso a um conjunto de obrigações que condicionam a situação de liberdade aparente que ele vive. Mas é preso. É um preso. É um preso a valores que não são brasileiros. Então, eu considero que Lula jogou o Brasil no pior momento, do lado errado de uma guerra. É bom lembrar que a história diz que Getúlio Vargas jogaria o Brasil do lado dos nazistas e que foi um ataque artificial no navio brasileiro, no submarino, algo assim, não recordo agora com detalhes, que fez com que o Brasil apoiasse o bloco dos Estados Unidos naquela oportunidade. Não importa. Também não sei se essa história é verdadeira, porque todo o mérito de Getúlio Vargas é distorcido. Todo o mérito de Getúlio Vargas é distorcido, porque ele era nacionalista. Então é preciso tirar todo o mérito dele para não deixar nenhuma semente boa em quem é nacionalista. Então, mas nesse caso, o Lula teria a obrigação de trazer à tona a importância do Brasil no contexto geopolítico
e teria a obrigação de dizer que não é parte dessa guerra. Ele teria obrigações com o povo brasileiro, mas está com ministérios aí de bandidos, falsos índios, falsos negros, falsos ativistas, e colocam com a ala corrupta das Forças Armadas, vendida aos Estados Unidos, e acredita mesmo que irá sobreviver a isso. Lula, faltou combinar com os russos e agora também com os chineses. Os chineses estão de olhos bem abertos para o seu jogo duplo. Os russos já sabem quem você é. Então, barbas de molho, muito cuidado, muita calma nessa hora, e a falsa oposição também se cuide. Porque a situação é de guerra mundial e vai haver tiro. Ainda que sejam guerras regionais, a instabilidade do planeta é inevitável, porque os Estados Unidos está querendo morrer atirando. E quem quer morrer atirando, morre. É isso, Rubem.